Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje a aula é comigo mesmo, professor Renato. Na aula anterior, a gente falou sobre os combustíveis fósseis, né? Vocês aprenderam que combustíveis fósseis são combustíveis derivados de seres que viveram há milhões de anos e que morreram, né, se decomporam, e da sua decomposição, então, surgiu os combustíveis fósseis. A gente viu o petróleo, a gente viu o carvão mineral, entre outros, o gás natural. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre biocombustíveis. E o que são biocombustíveis? Biocombustíveis, né, a palavra bio quer dizer vida. Combustível que vem de alguma coisa que foi viva. Então, os biocombustíveis, na sua grande maioria, são derivados principalmente de vegetais. Então, hoje, eu vou dar para vocês 3 exemplos de biocombustíveis, que são os mais utilizados hoje, para que vocês possam, então, ter uma noção do que é o biocombustível, como que ele é usado, quais são as suas vantagens sobre os combustíveis fósseis. Muito bem. O biocombustível, ele é mais vantajoso do que o combustível fóssil, basicamente por 3 fatores. Primeiro, porque é um combustível renovável. Isso quer dizer, ele não vai acabar. A gente pode estar sempre tendo a sua matéria-prima disponível. A segunda vantagem é que ele acaba sendo mais barato do que o combustível fóssil. E a terceira vantagem é que ele agride menos o meio ambiente. Isso quer dizer, ele polui menos. Então, hoje vamos falar sobre 3 exemplos para que vocês possam ter a noção dos biocombustíveis. O primeiro é o etanol. O etanol, também conhecido como álcool, é um biocombustível bastante conhecido nosso, porque na nossa região aqui, o que tem mais é o que? A usina de cana-de-açúcar. E uma das fontes do etanol é a cana-de-açúcar. Então, aqui no Brasil, o etanol é extraído da cana-de-açúcar. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, o etanol é extraído do milho. Então, existe todo um processo de fermentação e depois de destilação para se conseguir o etanol. O etanol ele é utilizado no lugar da gasolina. Então, todos os veículos que utilizam gasolina, carros, motos, né, podem utilizar o etanol, que, como eu já disse para vocês, além de ser mais barato, polui menos e é uma fonte renovável. A gente pode plantar cana, pode plantar milho, né, quantas vezes quiser, que a gente sempre vai ter a matéria-prima para poder extrair o etanol. Então, por isso que a cada dia que passa, ele é mais utilizado. Por exemplo, os carros flex, que podem ser a gasolina ou a etanol. Outro biocombustível bastante difundido aqui no nosso país é o biodiesel. O biodiesel, ele é feito a partir de óleos vegetais, como, por exemplo, o óleo de mamona, o óleo de girassol, né? Entre outros que a gente pode citar por aí. Até o óleo de soja, esse óleo que a gente usa para cozinhar, pode servir como matéria-prima do biodiesel. E o biodiesel, ele é utilizado em veículos um pouco maiores, caminhões, ônibus, tratores, máquinas, né, que funcionam a diesel. Então, no nosso país hoje, o biodiesel ele é misturado ao diesel comum, ao diesel de petróleo. A mistura chega na faixa aí de uns 5%. Isso diminui a poluição do ar e também diminui o preço na bomba. Correto? Quero também agora falar sobre o terceiro e último exemplo de hoje, o biogás. O biogás é um gás gerado a partir de decomposição, principalmente do lixo. Então, no lixo, os restos de comida, os restos de plantas, eles podem naturalmente se decompor e se transformar em biogás.
Portanto, a produção de biogás ela é bem barata. Por isso, torna o combustível bastante atrativo. Outra maneira da gente produzir o biogás é, por exemplo, numa fazenda. Se eu pegar os estrumes, as fezes dos animais e colocar num grande tambor chamado biodigestor, as bactérias vão fermentar esse material e vão produzir o biogás. E o biogás ele pode ser utilizado de várias formas. Ele pode ser utilizado, por exemplo, nas indústrias como combustível para queimar alguma coisa que a indústria usa. Pode ser usado nas termoelétricas, aí ele é queimado para poder gerar energia elétrica. E ele também pode ser utilizado na nossa casa, como o gás de cozinha que a gente compra. E ainda ele pode ser utilizado como combustível de veículos. Então, como vocês podem ver, os biocombustíveis vieram para ficar. Num futuro bem próximo, a gente vai ter os biocombustíveis substituindo os combustíveis fósseis. Tá? E a gente só tem a ganhar com isso. Preço mais baixo, menos poluição e também um combustível limpo, né? Um combustível renovável que a gente vai ter pelo tempo que precisar. A nossa aula fica por aqui. Assista ela várias vezes antes de você responder as questões. Então, depois de assistir, assista novamente e só depois, então, clique no link para poder responder as questões e enviar para o professor. Qualquer dúvida é só me chamar, eu estou aqui. Ok? Tchau para vocês e até a próxima.